Certinho. Pessoal, indo direto então para o ponto. A aula de hoje tem enquanto conteúdo que pode ser desenvolvido de maneira prática, pode ser desenvolvido hoje, a gente está fazendo de maneira teórica, um olhar para educação ambiental que ocorre em conjunto com atividades ao ar livre, tá? Educação ambiental ao ar livre. Está em sintonia com aquela conversa que a gente teve lá no Parque Germânia, tá? Eu diria, está em sintonia e busca dar continuidade, com foco na aplicabilidade nas práticas de esportes e atividades ao ar livre. No semestre como um todo, estamos conversando e vamos voltar bastante vezes para cá. A gente tem a atenção enquanto essas 4 questões, tá? São essas 4 necessidades, essas competências essenciais à prática de esportes e atividades ao ar livre. Nesse sentido, o que eu gostaria sim de estar trazendo atenção, pessoal? Quando a gente fala em curtir uma trilha, quando a gente fala em estar com os amigos, com a família, curtindo a natureza, a gente precisa ter pelo menos uma atenção a questões esportivas, escolha dos calçados, vestuários, alimentação, bebida, protetor solar, o planejamento da atividade. A gente tem que ter uma atenção em relação às questões ambientais, hoje aqui a gente vai conversar. Tem relação com questão riscos e segurança. Estava há pouco trazendo a relação da segurança da nossa atividade com a a execução de uma aula prática hoje de manhã. E temos questões ligadas à liderança, trabalho em equipe, o que a gente já viu bastante em campo, inclusive. Bom, essas 4 competências, a nossa ideia hoje é revisar alguns aspectos enquanto educação ambiental e trazer uns pontos novos. Ok. Quando falamos educação ambiental, esta é uma atividade de vendas? Pois é. Similar àquilo que a gente desenvolveu semana passada. Tá? Pensar atividades esportes ao ar livre, a gente tem aqui componentes para sempre ter clareza. Que a gente pode, enquanto a realização dessas práticas, deixar muita coisa negativa para trás, tá? Muita coisa não legal pode ficar para trás, por exemplo, lixo. Mas essas atividades, elas são essências se a gente quer buscar o aprimoramento da qualidade do meio ambiente. Eu diria, se a gente for olhar para essa questão meteorológica atual, climática, a gente precisa muito mudar nosso jeito de viver. A gente tem que ter uma nova consideração em relação ao planeta. E como buscar construir isso? Sim, a prática desses esportes pode ser peça-chave para tanto. De modo bem simples, tá? Falar e pensar em problemas, resíduos. Olha aqui o copinho de café largado na beira do Grand Canyon. Esse problema acontece no Brasil e no mundo. Ou mais, se a gente quer, então, trazer algo benéfico para o planeta, bom, essas atividades, elas permitem, por meio de prática, por meio de debate, por meio de experiências. Está aqui um pessoal estudando essa questão que a gente está falando agora, esses princípios de não deixar rastro. Tem muitas maneiras de se buscar desenvolver isso. Mas vamos lá. Sim, quando a gente fala em educação ambiental no contexto de atividades ao ar livre, a gente tem 2 blocos de práticas que a gente pode pensar. O primeiro tem a ver com os princípios de não deixe rastro, NDR, não deixe rastro. E tem a ver também com intervenções pedagógicas. Como assim? Princípios de não deixe rastro, a ideia é básica aqui, tá? É tu ir para a natureza e não deixar rastros, ou seja, deixar o mínimo de problemas para trás. Já as intervenções pedagógicas, a ideia, por sua vez, é buscar usar essas experiências para trazer sensibilização, para trazer mudanças, reforçar atitudes, desenvolver habilidades, construir conhecimentos, para permitir com que essa pessoa tenha uma nova relação com o planeta. Sim, pensar a educação ambiental no contexto de uma trilha, por exemplo, ela pode ser organizada nesses 2 grandes grupos. E vamos lá. Quando a gente fala em educação ambiental, revisando o que já conversamos, de modo bem breve.
Educação ambiental, pessoal, é algo recente. A gente tem as primeiras ações, isso a nível de Estados Unidos, tá? Lá em 1876 foi criado esse clube, Appalachian Mountain Club, que era da galera que fazia montanhismo nos Montes Apalaches e que perceberam que tinha que mudar algo em relação ao respeito às pessoas que estavam lá curtindo essas atividades. Em 1892 foi formado o Sierra Club, e o Sierra Club, como o gringo fala, é o clube das montanhas Sierra Nevada, que ficam ali entre a Califórnia e o estado de Nevada, e eles também começaram a trazer essa atenção a isso. Em 1905 foi formada a Sociedade National Audubon Society, né? Que ainda hoje, sim, sem sombra de dúvidas, busca trazer um novo olhar enquanto pessoas e planeta. Mas esses clubes, essa associação, assim, vou colocar, estavam naquela época descolados da sociedade. Tá? A gente tinha um momento histórico em que essas questões ambientais não interessavam, como já conversamos, né? E depois vai, de 1960 em diante, a gente tem uma ampliação desse universo, enquanto sociedade, mundo e também Brasil. A gente pode trazer a educação ambiental nos seus primórdios no mundo na década de 1960, e a gente começa a ter algo no Brasil a partir de 1980, mais em especial, eu colocaria, a partir de 1992, quando teve a Rio ou Eco 92. Nós, Brasil, eu colocaria a educação ambiental, começou a ter um peso maior a partir dessa década. Quando a gente fala em educação ambiental, já conversamos isso em sala. Mas tem que ter clareza, é uma dimensão da educação, é intencional, busca desenvolver uma prática social. Para quê? Desenvolvimento individual, a ideia de um caráter social na sua relação, natureza e outros seres humanos. O eu me relacionando com as outras pessoas e como nós nos relacionamos nesse planeta. Buscando, então, visando potencializar essa atividade humana com finalidade de torná-la plena de prática social e ética ambiental. Vou grifar essa palavra aqui, ó, ética. Tem tudo a ver com a educação ambiental e, mais do que tudo a ver, com a ideia de princípios de não lixo e rastro. Buscar fazer o correto. Grifem também isso. Ok. E quando a gente fala sobre essa educação ambiental, ela tem um número expressivo de definições. A maior parte delas olha para problemáticas ambientais, mas também sociais e econômicas. Sim, educação ambiental tem tratado do meio ambiente no qual o ser humano faz parte, tá? Educação ambiental, ela não deve apenas tratar das tartarugas marinhas, das baleias, ela também deve tratar das tartarugas marinhas, das baleias e também deve olhar para o ser humano, considerando sempre, vamos ter clareza aqui, o eu, o nós e o meio ambiente. Buscando o que essa educação ambiental, pessoal? Desenvolver, então, atitudes, habilidades e conhecimentos. Me refiro aqui à ideia de competências ambientalmente relevantes. Aquilo que pode fazer com que eu mude meu jeito de me relacionar com os outros e com o planeta. Ainda, a educação ambiental ela é desenvolvida nos contextos educacionais formal, nós, universidade, uma escola. Não formal, por exemplo, um projeto de esportes. E informal, um folder, ok. Ainda, a educação ambiental, ela é desenvolvida e ela tem que ter também essa ideia de, tá, como é que ela acontece? É uma educação sobre o meio ambiente, no meio ambiente e para o meio ambiente. Como assim? Uma educação sobre o meio ambiente, ela trata das questões ambientais, ou seja, é uma abordagem teórica. Uma educação no meio ambiente é lá, no campo, na trilha, estar lá em contato. E uma educação para o meio ambiente, ela busca trazer benefício ao meio ambiente. Destaco, a gente consegue ter êxito numa ação educacional, pensar em educação ambiental e êxito, a gente tem isso quando a gente tem uma soma das atividades práticas de campo no e para o meio ambiente, em conjunto com uma atividade teórica. E é nessa ordem, gente. Prática e depois a teoria. Que é o que a gente está fazendo no nosso semestre. E aqui
para a gente pensar isso, tá? Associar atividades práticas no e para o meio ambiente e essas atividades teóricas sobre o meio ambiente, o que tem de legal? Por que pensar a educação ambiental como uma trilha? Por essas razões aqui, pessoal, tá? Maior interesse de quem participa, sem sombra de dúvidas, a galera tem muito mais interesse em uma aula de educação ambiental numa trilha do que numa sala de aula. Ainda, ela é mais eficiente e efetiva. A gente amplia, desenvolve relacionamentos positivos com os outros seres humanos e com o meio ambiente. E também desenvolve atitudes duradouras. Ok, se a gente fala em educação ambiental ao ar livre, e antes eu trouxe a ideia de que ela tem 2 grupos, o primeiro tem a ver com princípios de não deixe rastro. E aqui a gente tem competências relevantes para a realização de práticas de mínimo impacto ambiental. Competências, ou seja, conseguir fazer isso. Ponto para a gente pensar? Sim. Quando a gente fala em educação ambiental, quando a gente vai para práticas de mínimo impacto. A McGivney, ela traz nesse livro, ainda de 2003, a edição que eu tenho, ele teve novas edições, muito próximas a essa de 20 anos atrás. É um livro pequenininho e ele é base para discutir ética em atividades ao ar livre. Ele é uma das bases, inclusive, teóricas do nosso semestre. E traz a seguinte ideia para a gente pensar em casa versus na natureza. Imagine, você está recebendo um convidado em sua casa que, não encontrando local para guardar seu casaco, decide pegar um martelo e colocar um prego na parte mais bonita da parede da sala para pendurar sua roupa. Durante o jantar, ele joga os restos de comida do prato diretamente sobre seu lindo tapete da sala, ao invés de colocá-los no lixo. Por fim, quando seu convidado vai ao banheiro fazer suas necessidades, joga o papel higiênico usado no chão, ao invés de colocá-lo na lixeira. Algo complicado de imaginar, porque é difícil de acontecer. A gente, nesse nosso ambiente de convívio social, acaba sendo, inclusive, regido por regras sociais. Ok, não fazer isso, mas por que quando a gente vai para a natureza isso acontece? A gente vai poder ver isso muito bem na aula que a gente vai fazer no Morro da Tapera, tá? Que é daqui a algumas semanas, em outubro. Isso acontece ali, onde as pessoas acampam de maneira inadequada em local criticável. Assim como a gente vai poder observar isso muito bem no encerramento do nosso semestre, quando a gente estiver nossa aula de cachoeira, lá na cidade de Rolante, tá? Onde tem um pessoal que utiliza aquele espaço de maneira extremamente criticável. Mas parto desse ponto para trazer a discussão sobre como eu me comporto em casa e como eu me comporto na natureza. Sim, conversamos lá no Germânia, trago de volta essa ideia, esses pontos. Pensar em atividade na natureza, a gente pode ter problemas, a gente pode gerar impacto ambiental. Essa imagem aqui, isso aqui é o que fica das pessoas passarem caminhando. Essa imagem é lá de Torres, é o local em que a gente vai ter aula daqui a algumas semanas. Sim, a nossa próxima aula de campo é em Torres, em especial no Parque Estadual da Guarita. Esse buracão que está aí, ele é causado pela prática de caminhada, principalmente. Deixe para trás apenas as suas pegadas, não é o melhor, pessoal. Tá? Tem formas mais inteligentes para a gente buscar realizar, fazer isso. Nós estamos aqui de maneira bem simples, conversamos, só trago de volta a questão de impacto solo-vegetação, quando a gente tem uma trilha, e em cima dessa trilha a gente tem as pessoas deixando de pisar no molhado, no embarrado, o que acaba gerando a construção, a criação de múltiplas trilhas, isso é um baita de um problema. A gente vai já avistar isso muito bem na aula que a gente vai desenvolver no Morro da Tapera. Ali isso é bem fácil de se observar. Dando sequência aqui. Ainda a questão enquanto recursos culturais e os problemas ligados a esses, a gente pode observar lá do topo do Morro do Osso que tinha uma ilha. E eu comentei isso terça passada, que é a Ilha das Pedras Brancas. Pois é, essa ilha é o que ficou da nossa história, que tem a ver com a nossa Semana Farroupilha, inclusive, e que acaba sendo destruído devido à utilização irresponsável desses espaços. E aqui a gente tem, bom, se nós temos problemas, nós temos impactos ambientais, como é que a gente minimiza esse problema?
A ideia para minimizar esse problema, tá, é utilizar a educação para o desenvolvimento de competências de mínimo impacto. E estão aqui os princípios de não deixe rastro. Tá? Essa aqui é a ideia. Como nós temos um problema, nós precisamos buscar soluções. E ao pensar soluções, ao pensar o desenvolvimento dessas competências, eu trago aqui dois autores que também são base para o nosso semestre, que é o Bruce Hampton e o David Cole, que são pesquisadores nessa área da recreação ecológica, né? E eles defendem muito que a maior parte desses impactos, desses problemas que a gente acaba tendo nos locais de prática de atividade ao ar livre, eles resultam da falta de competências desses praticantes e não da má intencionalidade. A galera não faz o mal em trilha porque quer fazer o mal. Não sabe que está fazendo errado. Sim, quem pratica pode ser considerado inteligente, cuidadoso, ansioso. Contudo, entretanto, apenas boas intenções, elas não são suficientes. Tá? A gente tem que saber como fazer. Aquele exemplo da casca de bergamota, aquele exemplo do chimarrão, depois de tomar o mate, eu pego a erva e boto em qualquer lugar porque é orgânico. Não, não é. Não é, não pode, não deve. A própria bergamota, se eu largar uma semente de bergamota lá no Parque Natural Morro do Osso, eu tenho chance de gerar as condições para que uma árvore, uma bergamoteira, cresça ali. E não tem que ter esse tipo de árvore lá naquele parque, porque uma bergamoteira não é uma árvore que está em sintonia. Ela vai ser uma espécie exótica, não devia estar lá. E eu vou estar introduzindo isso. Eu posso achar que não tem problema, mas tem. Eu posso achar que é algo inocente, mas não. Acaba gerando um impacto. Há, então, necessidade muito expressiva de desenvolvimento de competências. E aqui estão os princípios de não deixar rastro para a gente pensar um pouco sobre essa questão e ir atrás dessas competências. Ok, quando a gente fala em não deixe rastros, essa tecnologia educacional, ela vem da Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, tá? É uma ONG norte-americana, a sede fica em Boulder, que é no estado do Colorado, e eles possuem filiais, parceiros em um monte de países, tá? Brasil, inclusive. Eu sou o Master Educator dessa instituição tem já 13 anos. Trabalho com esse conteúdo, assim como outros colegas do Brasil. Ao longo dos anos também acabaram tendo essa formação. Aliás, eu acho que eu sou um dos primeiros, eu não sou o primeiro no Brasil a ter isso, mas essa Live no Trace, só para trazer a ideia e também contextualizar, ela atinge, desenvolve atividades educacionais e acabam tendo a participação de milhões de indivíduos todos os anos, tá? De maneira presencial, de maneira online, inclusive, tá? Entrar no site da Live No Trace é bem simples, é só botar Live No Trace Center for Outdoor Ethics, que vocês acabam encontrando muita informação em relação a essa conversa de agora. E aqui estão essa ideia, estão os princípios de não deixar rastro, tá? Que são, digamos assim, o ponto para a gente conversar. São 7 princípios e eles olham desde o planejamento a pensar questões de fogueiras. Aqui, trago a nossa atenção em relação à ideia e à palavra mesmo, né? Princípios. Quando a gente fala em princípio, a gente não traz a ideia de regra. Vamos lá. Princípios tentam te orientar na prática, tá? Tentam te ajudar nas tuas escolhas. Ok. Já a regra é meio que impositiva. Regra está associada com mecanismos de controle. Regra de trânsito. Tem câmera de vídeo que me controla, pardal, tem o fiscal. Já quando a gente vai para a natureza, a gente não tem a presença disso, pessoal. É muito raro ter alguém me controlando. É raro ter câmera de vídeo, é raro ter drone. Ou seja, essas regras, quando eu estou num espaço que ninguém vai estar ali me controlando, acabam tendo menos efetividade. E isso se sabe já tem décadas, isso é pesquisado e muito claro. E em cima dessa compreensão, a ideia de tratarmos essas estratégias de não deixar rastro por meio de princípios acaba sendo muito mais inteligente. Princípios têm a ver com aquilo que eu acredito, e aquilo que eu acredito que me leva a mudar meu comportamento. Princípios e não regras de não deixar rastro. Tá? E se olhar eles,
Ok, são 7. O primeiro tem a ver com planejamento e se preparar. Início do semestre, primeira aula, em sala de aula, eu falei, as 3 palavras mais importantes do nosso semestre tem a ver com planejar, planejar e planejar. Aliás, essas 3 palavras, planejar, planejar e planejar, são as mais importantes para quaisquer aventuras que vocês façam, muito além da disciplina. Por quê? Sim, contribui para a gestão de riscos. Bom planejamento minimiza a chance de dar errado. A aula de hoje é um baita de um exemplo. Ainda, a gente curte mais, amplia a satisfação. Sem sombra de dúvidas, eu praticar uma trilha sem ter levado água, tendo sede, tendo fome, fazer uma trilha com calçado inadequado, passar calor, passar frio, escolher uma época do ano e horário daquele dia em que a temperatura vai estar, por exemplo, no inverno, fazer uma atividade de caminhada às 7 horas da manhã, eu posso pegar até 0 graus, 5 graus. Vai estar frio demais. Se for no inverno, se eu puder escolher fazer 1, 2, 3 da tarde, a temperatura vai estar, quem sabe, 10, 12, é bem mais confortável. Irem para o verão, se é em dezembro, eu vou fazer uma trilha, certamente a satisfação vai ser maior se eu a fizer às 6 horas, 7 horas da manhã, ao invés de fazer ao meio-dia. E ao mesmo tempo que a gente planeja, a gente minimiza impacto. Tá? Como fazer isso? De maneira bem simples. Obter informações sobre as condições meteorológicas e optar pelo equipamento mais adequado. Olha o nosso semestre inteiro aqui, a nossa organização pelo WhatsApp está aparecendo aqui nesse primeiro princípio, pessoal. Estar preparado para variações meteorológicas, situações perigosas, emergência. Usar equipamentos e planificar as rotas que serão empregadas. Avisar conhecidos sobre os destinos e planos de retorno. E ter organização, preparação para alimentação. Pessoal, muito do que está aqui nesse princípio é o que a gente tem no semestre, é o que a gente tem aula a aula. Planejamento, preparar com antecedência. Esse primeiro princípio, sem sombra de dúvidas, ele é essencial e ele se relaciona com os outros. Segundo princípio, viajar e acampar em superfícies duráveis. Por quê? Tá. Tem esse pessoal caminhando e esse pessoal prefere nessa caminhada ir por cima das rochas. Porque assim a gente previne erosão do solo e danos à vegetação. E também previne que novas trilhas e áreas de acampamento sejam feitas. O que eu estou tentando trazer ao apresentar esse princípio? De que maneira? Galera, a gente tem que ter clareza que quando a gente fala em atividades ao ar livre, a gente vai ter atividades que acabam acontecendo em superfícies, em locais que aguentam mais o pisoteio e outros que aguentam menos. Caminhar em cima de areia, de pedra, cascalho, é bem mais indicado do que caminhar em cima de grama molhada. Ou como está aqui, áreas ribeirinhas. A gente vai poder ver muito bem esse princípio na nossa última aula de campo, tá? A aula de trilha em cachoeira, quando a gente vai fazer parte do percurso por dentro de um riacho. Principalmente para minimizar o impacto ambiental. Afinal de contas, a trilha para ir naquela cachoeira é uma trilha que está muito na margem desse riacho. A gente vai poder ver o impacto ambiental que essa trilha sofre devido à passagem de pessoas. É muito importante ter esse ponto bem claro. Sim, tem locais mais adequados e locais menos adequados para a gente pensar a prática de atividades ao ar livre, em especial de trilhas, também de mountain bike. O melhor, o mais resistente, são rochas, areia, água, gelo, neve, folhas caídas, trilhas que já existem. Gramado seco é legal, gramado normal mais ou menos. Opa, pisar em cima de uma muda de árvore já não é mais bacana. Tem vegetações bem sensíveis. Uma trilha encharcada é complicado, tá? E a parte mais frágil, sem sombra de dúvida, são as partes próximas aos cursos d'água. Como eu estava falando antes, a gente vai poder ver isso ao vivo quando a gente fizer a nossa aula de cachoeira no final do semestre. Aliás, a nossa aula de encerramento. Além disso, claro, o terceiro princípio, olha para a questão de resíduos. Simples, falando de maneira simples, inclusive até uns colegas vão dizer errônea, estou falando aqui de lixo. Para quê? Evitar poluição, contaminação de recursos hídricos, sim, proteger plantas, animais locais, reduzir a possibilidade de que outros se deparem com resíduos.
Tu chegar no local de outdoor e encontrar essa lixarada toda, não é bom, gente. Mas, ir sentar no local, botar a tua mão no chão, na grama, e te deparar com o número 2 de alguém que ficou ali, não é legal, tá? Não é bacana, nem de modo algum, tá? Sem falar que nossos resíduos eles podem contribuir para a propagação de doenças. Como é que a gente cuida desse ponto? Como é que a gente faz para descartar adequadamente os resíduos produzidos? Em primeiro lugar, a primeira regra, o gringo vai falar pack in, pack out, tudo que vai e volta. Eu levo embora tudo que for carregado à natureza, tá? Sem sombra de dúvidas, tudo que eu levar volta comigo. Se eu levar bananas para comer, as cascas de banana voltam comigo. Se eu levar cereal para comer, as embalagens de cereal voltam comigo. Se eu levar iogurte, os potes de iogurte voltam comigo. O que for, tá? Ainda, quando eu saio de áreas de camping e uma área de descanso, um local de piquenique, inspecionar o local para ver se eu não deixei nada para trás. Do tipo restos de comida, isso é muito importante. E sim, estava falando agora. Tudo que sobrar, eu empacoto e levo embora. Se eu levei banana para comer numa trilha, comi essas bananas, essas cascas de banana, eu empacoto, levo comigo até encontrar um local adequado para descarte. Às vezes a gente tem lixeiras adequadas nos próprios parques, locais de prática. Às vezes eu tenho que levar, inclusive, para casa para depois fazer esse descarte. Pode acontecer. Ainda, como é que se dá o número 1, o número 2 na natureza? Tá? Em primeiro lugar, sempre pensar atividade para usar os sanitários existentes. Sempre que tiver a presença desses, usem. Se a gente for pegar e fazer uma relação com as nossas aulas, os transportes que a gente loca na universidade, todos eles têm sanitário sempre. Tá? Então, a gente vai ter sempre aquela organização de aula, de ir no banheiro antes de ir para o ônibus, e o ônibus tem sanitário. Nos locais em que a gente vai fazer aula, ou eles têm sanitários, ou quando não possuem sanitários, a duração da aula, ela busca ficar sempre naquela margem de conforto, pensando em população adulta, que é entre 2 e 4 horas, tá? Sempre que existir sanitários, a gente busca usar, inclusive a gente faz uma adequação da atividade para que ela tenha duração de acordo com aquilo que a gente consegue ter de conforto sem ter necessidade de ir de novo no banheiro. Agora, vamos lá. Sabendo disso, mas há necessidade de fazer número 1, número 2 na natureza, ou aquele local de fato não tem infraestrutura, ou eu vou fazer uma atividade muito longa, eu vou acabar fazendo isso na natureza. 2 pontos para pensar. Em primeiro lugar, se eu tenho que fazer o número 1, tá? Meu xixizinho básico, esse tem que ser feito não junto às trilhas e não junto a espaços de piquenique ou de parada, tá? Essa é a regra para a gente ter atenção. Já o número 2 eu não faço de qualquer maneira, tá? Existem algumas metodologias. Essa é uma das mais básicas. Fazer um buraco de gato. Pois é, vocês estão vendo ali que tem uma pazinha de jardim. E aqui o cara está fazendo um buraco. Pois é, literalmente um buraco. É um buraco de gato que se faz mais ou menos de uns 15, 20 centímetros de profundidade. A ideia é que tenha um distanciamento, tá? Os materiais, os manuais jogam a ideia de 70 metros, de áreas de trilhas, de piquenique, de acampamento, de cursos d'água, e ali, então, eu faço a minha necessidade. Papel higiênico que eu utilizar, o melhor é eu levar esse papel higiênico embora. Pois é, papel higiênico a gente não deve enterrar junto com a nossa cacaca. Inclusive ali, naquela imagem de cima, essa pessoa aqui está com um ziplock. Não sei se já deu para perceber. Isso aqui é um ziplock, aquele plástico que tem como fechar a aba. Tá? E aí tu fecha ele direitinho, acaba não deixando ar sair nem cheiro escapar. Para pensar o que precisa ter numa trilha, por exemplo, no local que não tem sanitário, que vai ter uma duração superior a essas 4 horas. Tem que ter isso junto contigo. Papel higiênico, esse ziplock para guardar o papel higiênico usado e uma pazinha de jardim. Pois é, pazinha de jardim. Se usa isso muito quando se quer descartar adequadamente os resíduos produzidos. Mas vamos lá. Princípio 4. Deixar os locais como foram encontrados. Já está aqui ó, a marca de uma pisada. Esse aqui é o meu pezão lá na região de Bom Jesus, Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em deixar os locais como foram encontrados,
Tá? Isso aqui, essa imagem é de um sítio. E eu fiz esse pezão de propósito, marcando mesmo a minha pisada, que era para destacar. Aquela ideia de que deixar para trás apenas as suas pegadas, não, a gente não quer isso. Tá? A gente não deve deixar pegar nossos pezinhos para trás. Nossas pegadas não têm que ficar para trás. É o contrário, a gente tem que buscar minimizar isso. Porque a gente consegue ampliar a satisfação e o senso de descoberta de outros e também prevenir danos permanentes. Tá? É muito legal chegar no lugar e ter a sensação de que nunca ninguém esteve ali. Se não tiver impactado o lugar, a gente tem essa sensação de descoberta. Isso é muito importante. Como é que a gente faz isso? Bom, examinar, mas não tocar. Muitas vezes a gente pode olhar, deve olhar, mas estruturas de valor histórico, cultural e outros artefatos, a gente não tem que meter a mão. Ainda, pedras, plantas, outros objetos naturais, tem que deixar do jeito que eles foram encontrados. Se eu paro num local para fazer um piquenique e ajeito umas pedras para a gente sentar, na hora de ir embora, eu pego essas pedras e levo de volta para aquele local que elas estavam. Tá? Muito importante, a gente leva fotografias e filmagens e também boas recordações e não adereços dos locais. Falei antes da bergamota, né? Sim, a gente tem que evitar introduzir ou transportar espécies exóticas. Uma bergamota, um pé de bergamota numa unidade de conservação vai ser uma espécie exótica. Ela não é daquele local. Ainda, pensar acampamento, tu vai no lugar, barraca, vai embora e não deixa nada para trás. A gente não constrói uma casa onde se acampa, como muita gente ainda o faz, infelizmente. E também ter clareza que os objetos naturais eles integram a história. Eles têm que estar onde estão, para que outras pessoas curtam também. Tá? Se tem ali uma flor, se tem ali um conjunto de flores, se tem um arbusto muito bonito, deixa aquilo ali. Tá? Tem a ver com o ambiente, tem a ver com a história natural daquele espaço, deixa para as pessoas depois também poderem curtir esse espaço. Ainda, animais silvestres. Bom, essa guria que está aqui com um baita do binóculo curtindo o animal silvestre, está pequenininho aqui nessa imagem, ó. Já traz a ideia que a gente tem que ficar sempre longe. Por quê? Ficar longe dos animais silvestres contribui para a gestão de riscos de imediato. E a gente já não gera interferência, ou muito pouca interferência em ecossistemas e nos animais, os habitantes que estão ali. Como é que a gente faz isso? De maneira simples. Observar a distância. Se possível, evitar contato em períodos de reprodução, tá? Ou quando esses animais estão criando seus filhotes, porque eles estão mais, inclusive, sensíveis, eles podem ter reações diferenciadas, desde largar o filhote ou até mesmo atacar o ser humano. Não, nunca alimentar animais silvestres. A gente não tem que dar comida para tartaruga em praças e parques de Porto Alegre, tá? E em outras situações, idem. Não vamos dar comida para esses animais. E, por favor, muita atenção, tá? Quando a gente leva animal doméstico para um espaço natural, o Morro do Osso é um baita de exemplo, como a gente viu aqueles cachorrinhos. Inclusive, lá no Morro do Osso, o plano de manejo determina que os animais que estiverem contigo, teu cachorro ou gato, tem que estar na guia sempre. Tá? Tu tem que ter esse animal doméstico, controle sobre esse animal. Caso isso não é possível, por que não deixar em casa? Tá? Assim, deixar animal solto em espaços de natureza não é o mais adequado. Tá? Talvez alguém goste de fazer isso, mas tem que ter clareza. Um cachorro ele é um predador. Ele vai encontrar os animais silvestres ali na hora e vai reagir a eles instintivamente, como sendo presas. Ali no Parque Natural Morro do Osso são vários os casos de animais silvestres que foram mortos, predados por cachorros. Tá? E não é isso que se quer. Certamente não é isso que o dono desse animal almeja, certamente não é isso que os gestores do parque querem. Tá? E aí está o ponto importante. A presença de animais domésticos nessas atividades tem que pensar essa questão de controle. Afinal, se eu estou com esse animal doméstico nesse espaço natural, eu sou responsável por ele. Ainda, galera, quando a gente está na natureza, a gente tem que pensar os outros. Considerar os demais seres humanos. Desculpa. As pessoas possuem diferentes formas para estar curtindo essas atividades. Claro, tem gente que gosta de ficar de boa, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de bicicleta. E a gente está partilhando um mundo que é finito, ele é comum a todos. E
que tem que ter clareza que consideração auxilia para que a gente e os outros tenham experiências positivas. Como é que a gente faz isso? Respeito. Se possível, utilizar locais distantes dos empregados pelos outros. Tu chega num lugar que tá cheio de galera e tu tem como ir um pouquinho pro lado e ficar sozinhos. Buscar isso. Não, buscar parar o mínimo possível, fazer um descanso, digamos, numa trilha estreita. Se um grupo inteiro para descansar numa trilha, daqui a pouco vão vir outras pessoas e não vão conseguir passar. Ainda, evitar ao máximo confrontamentos. Confrontamentos, discussões não são, por favor, em nenhuma situação é adequada, muito menos na natureza. E ainda, pensar barulho, festa, som, caixinha de som, não. Algazarra, galera, não combina com a atividade ao ar livre. Importante na natureza é deixar os sons da natureza sempre acima dos sons que nós, seres humanos, fazemos. Por fim, pensando muito no Rio Grande do Sul, Semana Farroupilha, fogueiras e seus impactos. Sim, fogueira pode ser um baita de um problema. Incêndio florestal é um problema gigantesco, tá? Tu tem destruição de vegetação, morte de animais silvestres, destruição, muitas vezes, de moradias de seres humanos, mortes de seres humanos. E ainda, muitas vezes faz fogueira e se pega lixo e se joga em cima dessas fogueiras do tipo, para queimar. Pois é, bem errado. Como é que a gente pensa isso? Primeiro lugar, vamos lá. Se a gente vai falar em fogueira, tem que ter clareza. O local permite? Se o local permite, ok. Se o local não permite, eu paro de pensar isso. Depois, o local permite. Eu preciso? Se eu não preciso, acabou com a ideia da fogueira. Não se faz fogo para brincar, gente. Tem que ter clareza nisso. É mais interessante sempre usar fogão a gás e lanternas. Fogão a gás para cozinhar e lanternas para iluminar do que um fogo. Mas, se o local permite, se eu preciso, vamos lá, onde que eu faço uma fogueira? No local específico para isso. Ainda, como é que faz a questão de fogo? Eu não corto uma árvore para fazer um fogo, tá? Eu vou buscar os galhos que estiverem no chão e nunca pegar galhos grossos. Gente, é galho da grossura do meu punho. Eu não vou fazer uma fogueira de metros de altura. É um fogo reduzido. E tem que ter tranquilidade e clareza aqui para ter assim. Sempre que eu fizer um fogo, eu tenho que acompanhar esse fogo. Eu não largo um local com chamas acesas. Eu não largo de cuidar. Ainda, o fogo diminuiu, ficou só as brasas, eu posso ir embora. Não. A gente só larga de cuidar de um espaço onde tinha um fogo quando a gente tiver cinzas e essas não estiverem mais quentes. Sim. Se sobrou só brasas, até mesmo cinzas quentes, isso ainda pode causar um incêndio florestal. Tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Fogueira é muito legal, mas se eu não tiver cuidado, isso pode ser um baita de um problema. Enfim, por que pensar e utilizar esses princípios de não deixar rastro? Simples, né? A gente evita ou minimiza a criação de regulamentações que restringem e proíbem. Tanto locais quanto a prática. Ainda, planejar de maneira aprimorada se reflete diretamente na segurança, qualidade e satisfação. A gente curte mais quando a gente planeja. A gente amplia a nossa segurança. A gente busca, com esses princípios, prevenir o evitável e minimizar o não evitável. Como assim? Eu previno algo que tem como não acontecer. Do tipo, eu deixo de caminhar do lado da trilha e criar uma trilha nova. Isso é evitável. Agora, tem situações que são inevitáveis. Do tipo, eu estou caminhando numa trilha e eu posso me deparar com um animal silvestre e isso ser estressante para ele fugir. Sim. Vai ter esse impacto ambiental da minha passagem pela trilha. Isso vai acontecer, é inevitável. Mas a gente minimiza. Minimiza como? Não fazendo algazarra, por exemplo. E também, não menos importante, pessoal, proteger tanto a qualidade ambiental desses locais e também a experiência de outras pessoas. Permitir com que os outros possam curtir aquilo que a gente está curtindo. Seja no dia seguinte, seja daqui a décadas. Tá?
Pensar princípios de não deixe rastro é bem para isso. E eu paro essa apresentação trazendo esse ponto, que é o que a gente vai fazer o semestre inteiro. Inclusive, a atividade avaliativa nos ajuda a pensar isso. Como é que ocorre a prática desses princípios? Como é que a gente passa isso para os outros? Nossa atividade avaliativa 1 tem a ver com isso, e as nossas aulas de campo, as que a gente já teve, as que a gente vai ter, sem sombra de dúvida, são espaço para a gente pensar isso. Pessoal, educação ambiental pela perspectiva das atividades ao ar livre, olhando exatamente para os princípios de não deixe rastro, é essa a ideia. É ir para a natureza, curtir ao máximo essa natureza, com segurança, com satisfação, deixando o mínimo de problema para essa natureza e também permitindo com que as pessoas no futuro, no dia seguinte, daqui a décadas, possam curtir também esse espaço.